Agora, a apreensão do celular de Mauro Cid levou a Polícia Federal a descobrir que um segurança presidencial de Lula estava em um grupo de WhatsApp com militares da Ativa que defendiam um golpe e que faziam ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. O tenente-coronel André Luiz Cruz Correia estava no grupo que, entre outros, tinha também Mauro Cid como membro. Na nossa discussão inicial, Fábio Piperno tocou nesse assunto. Assim que descobriu a informação, a Polícia Federal levou o caso ao Palácio do Planalto, que mandou demitir Correia. Ele era subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional e, de acordo com integrantes do governo, atuava na segurança direta de Lula, Fábio Piperno. Então, há uma disputa, uma queda de braço explícita entre Polícia Federal e GSI pela responsabilidade de fazer a segurança do Lula. Exatamente. Eu no lugar... Porque no começo do mandato, o presidente Lula trouxe a possibilidade da Polícia Federal ter mais protagonismo nesse sentido e a própria primeira-dama também, a Janja, defendia que isso acontecesse diante dos casos envolvendo os militares e as Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro e também com a possível omissão em relação à tentativa de golpe na sede dos três poderes. Fala, Piperno. Quando a gente falava do 8 de janeiro... O pessoal da rádio está de volta, aliás. Quando a gente falava do 8 de janeiro das conexões do Mauro Cid, até uma vez eu coloquei no meu PowerPoint aqui vários militares que dialogavam lá com ele falando desabridamente de golpe. Enfim, os militares falavam. Então, como é que o presidente Lula pode confiar nos militares brasileiros? É essa a minha questão. Então, é óbvio que o presidente Lula, eu acho que ele deveria olhar com mais atenção para a Polícia Federal. Você acha que há um risco hoje do presidente Lula confiar nos militares brasileiros diante desse histórico envolvendo os atos do dia 8, hein, Alangani? Eu acho que sim, ele pode confiar, né? Até por... Não, você acha que tem um perigo dele confiar ou não? Não tem. Não tem perigo, não. Não, eu acho que os militares estão exercendo o trabalho deles. Aliás, e você acha que não houve nenhum tipo de politização também envolvendo os militares durante a gestão de Jair Bolsonaro que culminaram na situação de agora? Não há uma ligação concreta. Pode ser que, sim, havia um desejo que algo acontecesse, mas o desejo é crime? Não é crime. O fato de uma pessoa também estar num grupo de WhatsApp, eu vejo isso com bastante cuidado, viu, Evandro? Porque a gente sabe, hoje é muito comum grupos de WhatsApp. Às vezes você está lá num grupo de WhatsApp, aí duas pessoas falaram uma barbaridade e aí você vai ser responsabilizado. É a mesma coisa aqui. A gente está num grupo, de repente um fala uma barbaridade, os outros não podem ser responsabilizados. Então eu acho que isso é muito fraco, isso não se sustenta e também, de novo, né? Desejar algo não é crime, planejar o crime não é crime, a não ser que o planejamento seja o próprio crime. Então não vejo motivo para o presidente Lula desconfiar dos militares em sua segurança. Gustavo Segré, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, até disse hoje que a instituição não combina com desvios de conduta e que esses atos serão repudiados e corrigidos. Está certo, ele está perfeitamente certo. Mas vejamos do outro ponto de vista. Essa pessoa estava dentro de um grupo do WhatsApp. Para mim, o problema não era estar no grupo de WhatsApp, senão receber informações que poderiam afetar o seu trabalho, na segurança do presidente, eventualmente, e ele não fazer nada. Isso seria um erro. Não o fato dele estar no grupo como um erro pelo fato de estar no grupo, senão o que ele poderia ter feito para ajudar ao seu trabalho e a sua responsabilidade em função das informações que tinha. A gente não sabe especificamente se ele cometeu algum tipo de omissão ou participou dessas afirmações. Você vê risco de Lula em se manter ou manter uma confiança nos militares hoje? Eu acho que sim, que ele não é risco, não me parece que tenha risco, porque tem uma defesa institucional. Não podemos colocar uma instituição, eventualmente, pela falta de alguns dos seus membros. Senão, teríamos que falar que todos os políticos são corruptos, e não é correto. Então, a gente deveria tomar muito cuidado de não aproveitar isso. O problema no governo Bolsonaro, e não é problema pelo fato em si, é que a quantidade de militares que ocupavam cargos vinculados à questão executiva eram muitos. Então, e era uma questão democrática. E a gente tinha aquela memória
de que os militares ocupavam espaço de poder no caso da ditadura. Então, isso sim questionava a possibilidade de que tenha muitos militares participando de um governo e que agora não participam mais. Piperno, você acha que há também por parte do comandante das Forças Armadas e da própria instituição uma tentativa de mudar a imagem, de fazer uma reciclagem dessa imagem que traz ou que vem agora com críticas por parte do governo Lula e também de integrantes do governo? Eles claramente querem fazer um reposicionamento de marca. De marca e se distanciar de alguns episódios recentes. Mas, por exemplo, esse texto que você acabou de ler, do general Paiva, ele não fala em punição, né? Não. Ele fala em correção. Sim. Então, pera lá, vamos só até o meio do caminho, quer dizer, vamos passar o pano de novo, vamos de novo buscar contemporizar, o Brasil vai ficar eternamente nisso. Quer dizer, o Brasil não pune militares golpistas. A Argentina, por exemplo, depois da Guerra Suja, prendeu um monte, inclusive o Videla apodreceu na cadeia. Sim. Quer dizer, o que o Brasil fez em relação a isso? Mas não é só 64, o que o Brasil fez historicamente? Ô Piperno, mas nem teve golpe, nem teve tentativa de golpe. Quando? Agora. Não, aqui teve militar pedindo intervenção, aliás, o grupo... Mas tudo bem, pedir intervenção não é crime. Não. Desejar algo não é crime. Por mais que seja ruim a opinião, se eu desejar uma coisa secretamente, no meu íntimo, é uma coisa. Agora, incitar. Isso. Tudo bem. Exatamente, incitar e tal, como alguns fizeram. Mas não teve uma incitação pública. Como alguns fizeram. Então, quem fez isso cometeu o crime. Que foi, secretário? Esse negócio de passar o pano, a gente já, lamentavelmente, tem que estar acostumado. Todos os corruptos da Lava Jato estão todos em liberdade. Então, o problema é o seguinte, o corrupto você prende alguns e não prende outros. É verdade. Militar no Brasil, me fala um momento. Militar no Brasil que sofreu, era militar, por exemplo, que era contra o golpe de 64. Não, a gente não discutiu a questão de 64, foi para evitar... Então, vamos lá. Daquele bando de fardados... A ditadura vem em 68, efetivamente. Daquele bando de fardados assassinos que golpe 64, peraí, ou o Brasil caía numa ditadura de esquerda, ou caía Vladimir Herzog e outros e a gente sabe, Piperno, o que é não tem esse negócio de ditadura de esquerda. Esse não é um discurso honesto. Não é ditadura. Não é um discurso honesto. Porque o Brasil ia ter eleição em 65. O Brasil tinha eleição... As medidas... Os caras... O que o governo João Goulart estava fazendo, levaria o Brasil a uma aproximação... Só é uma divagação. Não é divagação, é fato, tem fato. O presidente Juscelino... O que aconteceria O presidente Juscelino... Não, o que aconteceria, tudo bem. Não dá para dizer o que aconteceria, porque a história já aconteceu e já mostrou o que aconteceu. Mas me parece que a gente poderia caminhar para uma ditadura. Parece, por conta de suposição de alguns, golpe. Aí gente, por exemplo, como o Juscelino, que nem remotamente era um político de esquerda, é caçado. E aí pronto, beleza, não se fala mais nisso. Então, estupraram o Brasil em 64 e não teve nenhum punido. Foi, secretário. Me parece que a questão importante dos processos históricos do presente e do futuro é aprender com o passado, não se conformar com o presente, mas utilizar isso para que o futuro seja melhor. Se a gente tenta mudar o passado, não vai dar certo. O que a gente deve avaliar é o que aconteceu em função da história, avaliar o que nós estamos tendo hoje e tentar, de alguma maneira, que o futuro de todos os brasileiros seja um pouco... Mas só uma questão, secretário. Você acha que quem impediu o golpe de Estado, por exemplo, recentemente, aprendeu alguma coisa ou entendeu a história lá do golpe de 64? Claramente não. Claramente não. Porque qualquer questão, mesmo ruim, da democracia é muito melhor que um governo imposto por determinada pessoa que se autodetermina o líder. Isso não é democracia, fala, Gani. Por conta de 1964, a alta cúpula do Exército provavelmente entendeu que, não vamos fazer nada. Tá, eu vou... Se eles Piperno, é muito simples. Eles têm armamento, porque o que é poder de fato? É você ter o uso da força. Eles têm o uso da força, eles têm mais poder que a Polícia Federal. Eles têm homens, eles têm armamento. Se eles quisessem fazer alguma coisa, eles teriam feito.
Aconteceu? Primeira coisa. Não aconteceu. Eu não sei qual seria a atitude do Estado-Maior das Forças Armadas. Eu então, não sei. É eu não isso. Sei. Poderia ter um grupo legalista e falar, fizeram. opa, não. Não fizeram. Mas eu nem estou dizendo que tenha sido culpa deles. Eu estou dizendo que muitos militares foram omissos em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro. Aliás, não só militares. Ontem aconteceu um episódio vexatório da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Porto Alegre agora aprovou uma lei considerando o 8 de janeiro o Dia do Patriota.